Aleluia. Ok, começamos a gravar então. Shalom, meus amados, mais uma vez, boa noite. Bom estarmos juntos, né? Mais uma vez na nossa mentoria, estudando aqui esse livro, não é? Que está sendo um instrumento, né, de desconstrução, né, no sentido da escatologia, né? Esse livro tão precioso, Escatologia Vitoriosa, uma visão preterista parcial. Está sendo um tempo de muito conhecimento e e de muita revelação, né? De assuntos que julgávamos que conhecíamos tão bem, ou pelo menos achávamos que conhecíamos bem, mas que temos sido confrontados, né? Com a palavra, temos sido com a palavra de Deus, temos sido confrontados com a própria história, né? Que testifica que muitos acontecimentos, muitas profecias já se realizaram. E amém por isso, né, amados, por esse tempo que o Senhor nos permite estarmos estudando, estarmos aprendendo, porque é sempre, a palavra de Deus é sempre uma fonte inesgotável, né? Então nós realmente nunca saberemos tudo, mas de tempos em tempos o Senhor tem nos trazido revelações tão importantes que pareciam óbvias, né? Mas estavam como que obscurecidas para nós. Mas glórias a Deus por isso. Eu vou pedir para o Michael, você pode abrir seu microfone e orar, agradecendo a Deus por esse momento, por essa Amém. mentoria? Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na tua presença, levantamos escudos de oração nessa hora. Pedimos, Senhor, a cobertura do sangue de Yeshua sobre nós, que os teus anjos, os teus ministros, Senhor, possam estar conosco nesse estudo, que nós possamos entender, Senhor, tudo que for ministrado, falado e absorvido, Senhor, não só no nosso coração, mas na nossa mente, que todo mal possa ser desconstruído, que toda mente grega, toda coisa que atrapalha, impede, Senhor, a gente de ver e sentir a tua presença nesse estudo. Que o Senhor sente conosco agora e se faça presente, meu Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Tira tudo que atrapalha, tudo que impede. Peço agora que o Senhor coloque os anjos da Zoe São Paulo junto conosco, essa conexão. Que todo mal, coisas que venham na internet, nas conexões, Senhor, põe anjos nas conexões, em nome de Jesus, que toda a seta do inferno, Senhor, possa cair por terra e que o teu nome possa ser glorificado nesse estudo. Que a nossa mente seja renovada, que nós possamos ter o pleno entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos passar. Nos direcione, Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém, amém e amém. Amém, glórias a Deus, aleluia. Sejam mais uma vez todos bem-vindos, em nome de Jesus. Eu vou aqui compartilhar o arquivo, né, do PowerPoint, tá bom? Como o arquivo ele encobre a tela, se vocês perceberem que tem alguém querendo entrar e eu não visualizei, vocês podem abrir o microfone e me interromper, tá bom? Que daí eu recebo essa pessoa, tá, queridos? Glórias a Deus. Aleluia. Vamos lá. Eu ainda estou apanhando um pouquinho, mas a gente chega lá, né? Vocês estão vendo aí, amados, a tela? Estão vendo o arquivo?
Sim, pastora, tá dando para ver sim. Ah, então tá bom. Então é só ter um. Obrigada. Estou andando aqui com a telinha, né? Com o arquivo, para nós chegarmos lá em Apocalipse. Hum, Preciso aprender aí direto, não sei se dá. Eu preciso ter umas aulas com a Olivia aí. Então nós vamos aprender junto, viu? Também não sabe? Porque eu também não sei. Mas eu acho que dá para ir Não? direto sim, mas teria que descobrir. Mas vamos um dia sentar aí para a gente Vamos, desenrolar vamos lá. esse Isso, meet. isso aí. Tá certo. Tem alguém querendo entrar, né? Deixa eu ver aqui. Não, não apareceu, não. Não? Tá. Travou aqui. Oh my God. Tá indo. Júnior, quanto tempo? Saudade de você e de Airã. Aqui no, tá aberto o seu microfone, Olivia ou Michael. Glórias a Deus. Então, amados, a semana passada, né, nós começamos a estudar o livro do Apocalipse, ok? Deixa eu só caminhar aqui um pouquinho. Entramos no capítulo 4, né, desse livro que nós estamos estudando aqui, e introduzimos, né, o capítulo 4, que tem como título Entendendo o Livro de Apocalipse. Então, isso só para recapitular, nós entendemos que o livro de Apocalipse, Apocalipse significa revelação, né? E ele fala aqui, né, de quem, né? Na verdade, diferente de como nós tínhamos aprendido, Apocalipse não fala apenas do final dos tempos, né? A ênfase não é o final dos tempos, mas na verdade a revelação de Cristo como Rei e Senhor de tudo. Mas também está no contexto, né, que se fala também sobre a destruição, sobre o juízo e sobre o anticristo. Aí nós introduzimos sobre qual que é o entendimento futurista do Apocalipse, então, que é uma visão escatológica, né, diferente da qual nós estamos aprendendo, estamos fundamentando, estamos tomando como uma visão escatológica, que é a visão que o Ministério Zoe crê, né, e acredita. Então, a visão futurista é a visão que nós tínhamos, né, aprendido até então. Mateus. Tá sem som, pastora. Tá sem som, tá travando também um pouquinho. A Ângela no grupo falou que tá tentando entrar, pastora.
Ainda tá sem som, pastora. Em nome de Jesus. Amados, vocês me ouvem? Agora tá com som. Peraí, é que tá, eu estou fazendo pelo da Lídia. Só um instante, eu vou abaixar. Peraí. Amados, já sei. Não, eu vou ter que usar o seu. Porque esse som é do meu. Não, peraí, eu vou ter que zerar o som aqui. Aí, amados, vocês estão me ouvindo? Eles não ouvem. Sim, estamos ouvindo. Agora vocês estão ouvindo? Sim, agora tá perfeito. Que interessante, eu não sei o que está acontecendo, gente. Porque fica um pouquinho mais longe. Vamos ver. O que está acontecendo? Que travou o som. E aí, ele da Lídia. Como vocês. Pastora, tenta no celular da Vera entrar naqueles três pontinhos das configurações e tirar o ruído externo, porque aí provavelmente a gente vai conseguir ouvir só o som do celular da Vera. Tá, deixa eu ver.
Olívia, tem o que que acontece, gente? Eu coloco, eu no celular não estou achando essa opção dela. Desculpa, pastora, eu estava Ó, falando sem 3 ver. pontinhos. Vamos lá, 3 pontinhos. Aí a senhora vai entrar em áudio. Em áudio? Não, configurações. É, configurações. Configurações, que é a rodinha engrenagemzinha. Você achou aí? A senhora vai em áudio. Aí vai estar escrito assim: cancelamento de ruído, filtros e som de microfone. Aí você desliga. Não, tem que ligar. Ou ligar, é ligar. É. Achou? Ó, estava ligado, agora eu desliguei. Eu desliguei, ainda está tendo eco? Não, Não, parou, tá vendo? agora melhorou, então. Melhorou. Era isso aí. Tá bom. Mais alto. Só que agora é o seguinte, tá? O da Vera e o seu tá chocando agora. Só que agora é o seguinte, tá? O da Vera e o seu tá chocando. Gente, eu Será não que isso consigo não é no entender. Note que tem que fazer? Então, eu acho que é no notebook, amados. Por quê? Porque está aparecendo. Deixa eu mostrar aqui. Agora. Mostrar aqui. Tá aparecendo. Mostrar aqui. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Tá A aparecendo. senhora consegue compartilhar sua tela do notebook? Eu consigo compartilhar a tela. Isso, que aí eu consigo ver o que está acontecendo. Pelo celular da. Peraí, deixa eu ver. Eu mando pelo seu do seu privado, Olivia? Eu mando pelo seu do seu privado, Olivia? Eu mando pelo seu Pode do seu ser. privado? Eu mando pelo seu do seu privado? Pode ser. Com o direito.
Gente, peraí que a pastora vai entrar de novo, tá? Peraí. Uau! E aí, amados? Voltou. Glória a Deus, voltou. Agora vai saber o que é Meu isso. Deus. Amém. Aleluia, meu Pai. Glórias a Deus. Que batalha, né? Não sei o que está acontecendo, porque que começou bem, depois parou. Vou ter que avisar o apóstolo que vai ter que editar, né? Vai ter que editar a primeira parte, porque continua a gravação, né? Ai, amados, perdão, tá? Não sei o que que houve, mas glórias a Deus. É batalha, né? Ai, ai, ai. Deixa eu só habilitar para a Lídia aqui. Obrigada pelo apoio, viu, Michael e Olivia? Obrigada. Glórias a Deus. Que dê tudo certo em nome de Jesus. Pronto, mano. Aleluia. Amados, acho que eu nem vou compartilhar a tela mais, estou com medo de dar problema. O que vocês acham? Será que vai dar problema? Acho que não, né? Aleluia. Bom, vamos seguir, tá? Eu não vou. Se bem que eu não vejo, assim, motivo para compartilhamento de tela dar problema, né? Mas fiquei com receio. Bom, vamos caminhar. Amados, shalom novamente a todos. Depois eu vou falar com o apóstolo para ver se ele consegue pedir que o Jonathan, o Marcos, amém, queridos, amém, possam editar esse vídeo, né? Para que não venha travar novamente, para que cortem a primeira parte, ok? Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amados, então eu estava só fazendo uma recapitulação da primeira parte do capítulo 4, em que nós estudamos, né, a introdução do livro de Apocalipse, ok? Fizemos uma introdução aqui e buscando o entendimento do entendimento futurista. Nossa, show. Senhor da glória. Né? O entendimento futurista, né? Do livro do Apocalipse. E aí, isso foi a semana passada, ok? E também a diferença do entendimento preterista parcial. Tem algumas questões em que as duas visões, tanto futurista como preterista, elas se conversam, elas concordam, mas na maioria, né, do entendimento tem uma divergência. Oh, meu Deus, espera aí. Alô? Sandra? Oi. A Sandra que chegou aqui, está retornando para a nossa casa, né? E aí nós estudamos também quando João escreveu o Apocalipse, ok? E estudamos um pouquinho, trazendo qual o panorama do livro do Apocalipse, né? De que forma que nós vamos estudar. Shalom, boa noite, bem-vinda. Ok? E hoje nós vamos começar, então, a estudar Apocalipse, capítulos 2 e 3,
e vamos de forma bem tranquila, tá bom, queridos? Ter essa visão, ter essa leitura, tá? Dos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. Eu sugiro que quem ainda não assistiu a aula da semana passada, se bem que não foi disponibilizada ainda, né, o apóstolo ainda não disponibilizou, e possam assistir assim que ele disponibilizar, para poder entender um pouquinho mais essa primeira parte aí, tá bom? Vamos lá. Eu gostaria de pedir, né, para que vocês também pudessem estar estudando, estar lendo, né, e a gente vai estudar agora, lendo o livro do Apocalipse, porque daí quando a gente se reunir, vai fluir melhor o entendimento, tá bom? Vamos lá. Gente, quem que estava tentando entrar e não conseguiu, fique à vontade, tá bom? Vamos lá. Uhum. Deixa eu só avisar aqui no grupo. Bom, vamos lá. Gostaria que alguém lesse, gente, o capítulo 2 do livro do Apocalipse. Pode ser? Quem está disponível aí com a Bíblia, que lesse para a gente o capítulo 2, e depois outra pessoa pode ler o capítulo 3, tá bom? Não são capítulos tão longos, mas são importantes para a gente poder conversar um pouco sobre eles, tá? Quem está com a Bíblia aberta aí para nos ajudar? Amém. Eu posso ler, pastor? Pode ler, Olivia. Capítulo 2 de Apocalipse. Escreve ao mensageiro da igreja que está em Efeso. Isso diz o Todo-Poderoso, que tem as 7 estrelas em sua destra, o que caminha entre os 7 candelabros de ouro. Eu conheço tuas obras, tua dor e tua perseverança, que não pode suportar os maus, e pusestes à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e tu os encontrastes falsos. E tens perseverança e suportastes por causa do meu nome, e não desfalecestes. Mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Portanto, recorda-te de onde caíste e te arrepende, e pratica as primeiras obras, porque senão virei brevemente contra ti, e se não te arrependeres, movereis teu candelabro de seu lugar. Contudo, tem sido a teu favor que aborreces as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço. O que tenha ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de meu Alahá. Escreve ao mensageiro da igreja, que está em Esmirna, isto diz: o primeiro e o último, o que esteve morto, mas ressuscitou. Eu conheço tuas obras, tua aflição e tua pobreza. Embora seja ricos, também há blasfema dos que se dizem ser judeus, mas não são. Antes são sinagogas de Satanás. Não tenhas temor algum das coisas que sofrerás, porque eis que o adversário colocará alguns de vós nos cárceres para que sejais provados e sereis afligidos durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Escrevo ao mensageiro da igreja que está em Pérgamo. Isso diz o que tem a espada aguda de 2 gumes. Eu conheço tuas obras e onde moras, onde está o trono de Satanás, mas tens te firmado em meu nome, e não renunciastes à minha fé nos dias que apareceu minha testemunha, meu fiel, que foi morto quando estava convosco, onde mora Satanás. Mas tenho algumas coisas contra ti, que tens o que retém a doutrina de Bilã,
que ensinava a Balaque a pôr tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometer fornicação. Assim, tu tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas. Do mesmo modo, arrepende-te, porque senão virei em breve contra ti e pelejarei contra eles com a espada da minha boca. O que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor darei do maná escondido, e lhe entregarei uma pedrinha branca, com um nome novo escrito que ninguém conhece, senão somente o que recebe. Escrevo ao mensageiro da igreja que está em Tiatira. Isso diz o filho de Alahá, que tem seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes ao bronze fino. Eu conheço tuas obras, amor, fé, serviço e também tua perseverança, e que estas tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tens permitido que tua mulher Isbel, ai, aqui Cadê? tá em hebraico, não sei ler. Cadê? Isbel, eu acho, que diz ser profetisa, Jezabel, né? ensine e seduz os seus servos a cometer prostituição Jezabel. e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. E lhe dei tempo para se arrepender, mas ela não quis se arrepender de sua prostituição. Eis que eu a colocarei num leito, e os que cometem adultério com ela em grande aflição, se não se arrependerem das obras dela, e a seus filhos matarei com praga. Então todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinha as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós conforme as suas obras. Mas a vós, os demais que te encontram em Tiatira, a todos os que não têm essa doutrina, aos que não têm conhecido as coisas profundas de Satanás, como eles a chamam, eu vos digo, não vos imporei outra carga. Mas o que tendes retende-o até que eu vá. Ao vencedor e ao que conserve minhas obras até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações, assim como eu também a recebi de meu Pai. E as apacentarás com vara de ferro, e serão quebradas como vaso de oleiro. E lhe darei a estrela da manhã. O que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Amém. Obrigada, Olívia. Obrigada. Alguém já pode ler na sequência o capítulo 3, amados? Por favor. Eu posso- Amém, pastor. Pode Posso ler? Pode. Carta à igreja em Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja em Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha,
e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo poucas forças, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos, aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A minha versão é bem diferente da que vocês estão lendo aí, tá? Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome, Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja em Laodiceia. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Misericórdia. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos os quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém, glórias a Deus. Obrigada, Ângela, pela leitura. Em nome de Jesus, tá bom? Vou só precisar que você feche seu microfone, viu? Obrigada. Sejam todos bem-vindos também, os irmãos e irmãs que entraram. Amados, como nós lemos aqui, nós ouvimos, né, a leitura dos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, foram, na verdade, palavras que o próprio Yeshua liberou, revelou a João. No capítulo 1 de Apocalipse, eu não vou pedir para ler esse capítulo, mas eu quero só ler alguns versículos, tá? A começar do versículo 1. Diz assim: esta é a revelação que Deus deu a Yeshua, o Messias, para que ele pudesse mostrar a seus servos o que deve acontecer em breve. Olha só, eu quero ler agora esse mesmo versículo. Eu li na Bíblia judaica, né?
Também na King James, na versão King James, está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, nessas duas versões, eu creio que nas diversas versões, a maioria delas está escrito, né, que essas revelações dizendo, pelo menos nesses primeiros capítulos, estava dizendo de acontecimentos que Yeshua estava revelando a João que aconteceriam em breve haveriam de se realizar. Então, já é uma outra perspectiva que nós precisamos ter, principalmente desses capítulos que nós introduzimos a partir de hoje, né? Lemos agora o 2 e o 3, tá? Então, nem todas as profecias que Jesus aqui revelou para João são profecias que aconteceriam depois, ou que vão acontecer. Nós vamos ver ao longo aqui do estudo, né, desses capítulos, que várias profecias também já aconteceram. E como passou despercebido para nós, lá em Mateus 24, quando Jesus estava falando aos seus discípulos, profetizando aos discípulos de coisas que aconteceriam dentro daquela geração, então são expressões que, para nós que fomos condicionados a um entendimento, foi passando despercebido, porque a gente foi condicionado a entender que todas essas profecias vão acontecer no futuro. Então, palavras e expressões chaves, né, acabou que a gente não parava para refletir, né, porque o texto, por exemplo, de Mateus 24, Jesus já estava dizendo para os seus discípulos que aquelas profecias que ele estava ali compartilhando com eles iriam acontecer dentro daquela geração, né, e aí quando a gente lê o capítulo 25 de Mateus, Jesus, ele se eu não me engano, são 5 parábolas, 4 ou 5 parábolas, que Jesus reforça para os seus discípulos de que não haveria. Deixa eu receber aqui a pastora Fran. Ok? O capítulo 25, então, de Mateus, reforça ali com 4 ou 5 parábolas, Jesus enfatizando aos seus discípulos que não haveria... Ai, meu Deus. Ai, Senhor, caiu aqui a conexão. Acho que voltou. Eu estou ouvindo, senhora. Está dando Amados, vocês problema. estão me Estou ouvindo, pastor, e vendo também. Para mim aqui caiu rapidamente. Está sem som? Está com som? Está perfeito, a imagem e som. Então tá, para mim aqui deu um bugzinho aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo toda a interferência, Senhor, que está acontecendo aqui desde o início desta live, Pai, toda a interferência, Senhor, cibernética, Pai, eu repreendo todo o ataque do inimigo, Senhor Deus, com relação à internet, com relação a essa transmissão, ao propósito desta live, Senhor. Em nome de Jesus, manda anjos cibernéticos para que estejam nos assessorando, nos ministrando, Senhor, nessa hora, para que não haja distrações, ó Pai, para que não haja nenhuma interrupção. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu só estou enfatizando o que nós estudamos, amados, para a gente sempre manter a conexão, né, dos assuntos que estamos tratando nesse livro, né? Então, eu estou aqui enfatizando sempre, né,
o que nós estudamos primeiramente, que foram os capítulos 24 e 25 de Mateus, né? Por quê? Porque o Mateus 25, Jesus enfatiza que não haverão, né, sinais da sua vinda, não haverão sinais que pronunciarão, ou seja, que avisarão sobre a sua vinda, né? Todas aquelas parábolas que ele contou foi para deixar na mente dos discípulos e na nossa também, que ele virá como um ladrão, e o próprio texto diz que nem ele sabe, nem o filho sabe, nem os anjos sabem, somente o Pai, né? Então, sempre fazendo essas conexões, palavras que foram ditas, né, nesses contextos, desses textos, que para nós passaram despercebidas. Então, aqui no capítulo 1 de Apocalipse, Jesus já revela para João que as coisas que ele estava anunciando, pelo menos parte, né, das profecias que Jesus estava anunciando, iriam acontecer em breve, iriam acontecer logo, não é para o futuro, né? Então, a gente sempre precisa entrar nesse entendimento, né, que muitas coisas vamos ser confrontados, ok? Continuar, né? Mas é assim que Deus faz com a gente, ele não quer que a gente fique na ignorância, né? Então, amados, nesses capítulos 2 e 3 de Apocalipse, João registrou 7 cartas, né, às 7 igrejas, como Jesus lhe instruiu que ele fizesse. Então, o Senhor Jesus, ele começou cada carta declarando quem ele é e o seu conhecimento, o quanto e como ele conhecia a realidade de cada igreja, né, de cada igreja, a realidade que eles estavam ali vivenciando, o que estava acontecendo, ou seja, o comportamento daquelas igrejas, a forma a qual eles criam, a forma com a qual eles serviam ao Senhor, né, o amor que eles tinham pelo Senhor, o nível de maturidade, ou também de imaturidade, né, como nós lemos aqui em algumas igrejas, né, que oscilaram, que deixaram o primeiro amor, ou seja, Jesus, quando ele vai citando, ele vai trazendo uma palavra profética para cada uma dessas igrejas, ele vai descrevendo o quanto ele conhecia as características daquela igreja, né? Então, ele, por exemplo, cita: conheço as tuas obras, né? Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, conheço o lugar em que habitas, ou seja, nada escapa, né, aos olhos de Jesus, né? Porque ele conhece cada situação, cada pessoa, cada igreja, cada ministério com as suas características, né? E Jesus se importa. A questão é que essas cartas foram escritas para igrejas reais, que elas eram existentes naquele tempo, elas existiam, né? Elas eram reais, e elas estavam localizadas na Ásia Menor, né? Durante o período em que João estava vivo. E depois eu convido vocês a lerem o capítulo 1, né? De Apocalipse, porque ali está bem claro, né? No versículo 4 do capítulo 1, diz assim: de Ioxanã, ou João, para as 7 comunidades messiânicas da província da Ásia, ok? E aí Jesus, ele vai declarando quem ele é. Graça e shalom a vocês da parte daquele que é, era e vem, do Espírito Cétuplo, diante do seu, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o governante dos reis da terra, né? E João vai dizendo ali: a ele que nos ama, nos libertou dos nossos pecados ao preço do seu sangue, né? Que nos tornou, que fez de nós um reino, isto é, sacerdotes de Deus, né? E ele devolve a glória, a ele sejam a glória e domínio para todos sempre. Amém. Então, Jesus,
quando foi citando cada igreja, ele foi citando as características dessa igreja, a caminhada dessa igreja, né? A forma com que ela vivia, como que ela cria, como ela se comportava. Então, na verdade, amados, há evidências históricas, né? O livro aqui compartilha conosco que há evidências históricas de que essas igrejas realmente existiram no primeiro século, ok? Então, também diferente de como entendíamos, né? E porque entendíamos, criamos dessa forma, nós fomos ensinados que as igrejas representavam, né, como nós vamos ver aqui, períodos da história, né, da história humana. Mas, na verdade, a gente até, como a Bíblia ela é rica, ela é uma fonte, né, de conhecimento, nós até, por uma questão de exegese, por uma questão de ensino e de aplicação, a gente pode fazer essa comparação. Mas, na verdade, extrair de cada igreja, de cada palavra que foi entregue, né, cada palavra profética que foi entregue a cada uma dessas igrejas, nós podemos sim, e devemos extrair ensinamentos para nós, né? Não é nenhum problema nisso, nenhum pecado nisso, mas nós não podemos achar que essas igrejas não eram reais, elas foram reais, elas existiram, né, naquele tempo, e até a localização dela nos foi dada, ok? Então, nós podemos aprender, sim, com as mensagens, né, e aplicá-las na nossa vida, né? Então, todo final de palavra profética que foi destinada a essas igrejas, as cartas sempre terminam dizendo, né, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós podemos sim, devemos nos apropriar dos ensinamentos sobre cada igreja, mas reconhecendo que elas foram reais naquele tempo em que João estava escrevendo sobre elas, que recebeu do próprio Yeshua as palavras proféticas sobre aquelas igrejas. Então, nós devemos prestar atenção, sim, ao que Jesus disse àquelas igrejas, né? Entretanto, nós precisamos manter o quê? As palavras, essas palavras, dentro do contexto histórico, ao qual elas foram reveladas por Yeshua a João, e no tempo que João as escreveu, as registrou, né? Entendendo que elas foram escritas a igrejas reais que existiram durante o período de vida de João, ok? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, muitos pregadores futuristas ensinaram que as 7 igrejas representam 7 períodos que se dividiriam ao longo dos últimos 2000 anos, ok? Muitos pregadores futuristas ensinaram que as 7 igrejas representam 7 períodos que se dividiram ao longo dos últimos 2000 anos, sendo a primeira delas a igreja do primeiro século, né? Essa é a visão futurista. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Se temos pessoas que entraram, novas que entraram aqui hoje, eu creio que até tem, né? Só para fazer aqui, só para esclarecer para quem de repente está entrando hoje, a visão futurista, a visão escatológica futurista, ela acredita que todas as profecias de Mateus 24, de Daniel 2:9 e do Apocalipse na íntegra vão acontecer no futuro, né? No período que antecede a vinda de Jesus, a volta de Jesus, né? E no período pós a volta de Jesus. A visão preterista parcial, tá? Acredita que parte dessas profecias já aconteceram, como foi comprovado na Bíblia, tem sido comprovado na Bíblia, e tem sido comprovado pela própria história, né? Então,
Esse livro é bem interessante porque ele também traz uma testificação histórica de homens cristãos e também de homens que não são cristãos, como é o caso de Joséfo, que era um judeu não cristão, mas foi convocado aí pelo governo de Roma a escrever sobre a história dos judeus. Então, a visão de Joséfo é bem interessante, porque ele tem uma posição não cristã, e isso é importante também, né? Porque o que ele escreve testifica da própria palavra. Vamos lá. Então, eu vou repetir aqui. Muitos pregadores futuristas ensinaram que as 7 igrejas representam os 7 períodos que se dividiram ao longo dos últimos 2000 anos, sendo a primeira, a igreja do primeiro século, a segunda, a igreja do segundo século, do segundo e terceiro séculos, e assim por diante. E aí, dentro da visão futurista, eles acreditam que a última igreja é essa igreja atual dos tempos modernos, né? Partindo do fato de que a última igreja retratada é a igreja de Laodiceia, como foi lido aqui, que é chamada a igreja morna, né? E por ser uma igreja morna, ou seja, ela não era nem fria nem quente, ela era morna, ela é muito duramente repreendida por Jesus, porque Jesus fala assim, porque não és frio, né? Nem fria nem morna, vomitar-te-ei da minha presença, ou seja, Deus não aceita meio termo, né? Ele não aceita meio termo, não aceita ninguém que fique em cima do muro. Por isso que a palavra de Deus diz que a nossa palavra precisa ser sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, como nós sabemos que a nossa palavra influencia o nosso comportamento, influencia as nossas decisões, então nós precisamos ser assertivos nas nossas decisões, né? E buscando sempre a direção do Senhor. E aí, quando ele fala, por exemplo, de Laodiceia, né? A visão futurista associa que a igreja atual, a igreja moderna, é uma igreja morna também, certo? Então, nós sabemos que a visão futurista, ela é carregada de pessimismo, né? Ela é carregada de pessimismo, ok? Ela é carregada de visões negativas, ok? Escatológica. E ela também é carregada de visões negativas da igreja atual, né? Semelhantes a essa se encaixam bem, as visões negativas da igreja atual, semelhantes a essa, se encaixam bem na visão futurista. Do quê? De que haverá uma grande apostasia durante os últimos dias e que a igreja se esfriará. E aí, obviamente, amados, que nós que estamos vivendo hoje, o agora, né, nesse tempo, nesse século, claro que nós estamos vendo muitas situações, muitos comportamentos, muitos posicionamentos de homens e mulheres que testificavam a sua fé em Jesus, né? Se declaravam como filhos de Deus. Nós temos visto muitos homens e mulheres que realmente eram referência, digamos assim, no corpo de Cristo. E nós temos visto homens e mulheres apostatando da fé, né? Esses homens e mulheres, principalmente homens, né? Que eram referência no corpo de Cristo, na igreja cristã brasileira, se apostatando da fé. Só que quando nós olhamos a palavra, né, quando nós nos voltamos para a palavra e a Bíblia é a nossa referência, a nossa fonte, nós vemos que a apostasia, ela sempre foi presente. Olha só as cartas que Paulo escrevia às igrejas, os tipos de pecado que aconteciam na igreja de Corinto, né, principalmente que fala de pecados sexuais, de homossexualidade, de roubo, de falta de sabedoria da igreja em julgar
os pecados que aconteciam dentro da igreja. Paulo e os outros apóstolos, sempre que escreviam às igrejas, eles falavam assim, olha, não abandonem os ensinamentos, não abandonem os fundamentos aos quais foram ensinados, estabelecidos. Olha, cuidado com os falsos apóstolos, cuidado com os falsos profetas que vêm com outra teologia, não fala teologia, né? Com outro evangelho, qualquer evangelho diferente de Jesus Cristo como Salvador e Senhor, vocês devem abominar. Então, este comportamento da apostasia, ou seja, a apostasia sempre aconteceu na igreja, sempre existiu, né? E aqui a gente está lendo esses três, não inteiramente o capítulo 1, não lemos aqui de Apocalipse, mas esses dois capítulos, 2 e 3 de Apocalipse, já mostra o comportamento das igrejas. Então, a história humana, ela se repete. Cada vez, cada tempo, né? Cada século com a sua própria peculiaridade, né? Com as características daquele século. Então, problemas que nós enfrentamos hoje dentro das nossas igrejas, alguns problemas são diferentes, né? Mas não deixam de existir, né? E nós estamos entendendo que esse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor está fazendo o quê? Ele está nos chamando também a atenção para que nós façamos a techuvá, para que nós voltemos ao primeiro amor, né? Aos princípios da palavra de Deus. Mas nós sempre que ouvimos, e até eu fiz muito isso, eu acredito, imagino que vocês também fizeram muito isso, de nós olharmos o que tem acontecido nesses últimos tempos, e sempre a gente ouviu e falamos, e creio que estamos parando de falar, olha, isso daí são sinais dos tempos, final dos tempos, porque Jesus está voltando, né? Então, há pouco tempo eu estou me policiando para não falar mais dessa forma, né? Devido a esta revelação, a este entendimento. Mas há pouco tempo, isso para mim era natural. Eu acredito, eu imagino que para a maioria de vocês também, não é? A gente associava os absurdos do que tem acontecido, as guerras, as abominações, os pecados, a apostasia, enfim, tudo que nós vemos que tem sido contrário à palavra de Deus, tem sido contrário aos princípios de Deus, nós associávamos que eram sinais que antecediam a vinda de Jesus. Mas nós temos visto que não teremos sinais, ok? Então, dentro dessa visão que estamos aprendendo, que é a preterista parcial, ou seja, parte das profecias já aconteceram e outras vão acontecer, né? Os escritores aqui, eles dizem, olha, esperamos que você rejeite imediatamente essa maneira de interpretar Apocalipse 2 e 3. No sentido de quê? De que as igrejas citadas não representam épocas e períodos. Como assim? Crê e prega a visão futurista, né, que nós já lemos aqui. Então, a visão preterista parcial não se fundamenta nesse entendimento. Essas igrejas são literais e existiram no primeiro século, né? Além do mais, né, ele diz assim, nós não somos a igreja de Laodiceia, né? Porque ele declara que a igreja de hoje ela é viva, ela é saudável, né? E ele ainda diz assim, olha, talvez você esteja enfrentando dificuldades no lugar onde exerce o seu cristianismo, mas no aspecto mundial, a igreja está explodindo em crescimento, né? Hoje, há mais cristãos, evangelistas, missionários e outras pessoas cheias do fogo de Deus, né? Que estão entregando a vida pelo evangelho mais do que em qualquer outro período da história. E aí, eu quero fazer uma ponte, né? Como já fiz um outro dia,
de que na unidade profética, além dos assuntos atuais que nós temos orado, intercedido pelo Brasil, né, sempre é a pauta da unidade profética, orar pela nossa nação, e nesses últimos dias, nesse último mês, de uma maneira mais focada, né, na situação que estamos vivendo, orar por Israel, né, orar pelos Estados Unidos, enfim. Nós temos, né, depois de uma direção que Deus nos deu, né, nós temos trazido o estudo, né, dos países que são perseguidos, né, de como a lista da igreja perseguida, dos países que perseguem os cristãos. Então, a cada terça-feira, a cada unidade profética, nós estudamos um país, né, como aquele país é perseguido, ou seja, estamos estudando a partir do site do Ministério Portas Abertas, que eu creio que a maioria aqui conhece, né, Portas Abertas, e todo ano o Ministério Portas Abertas, baseado em estudos, né, profundos, e porque eles têm sempre representantes, né, nesses países de perseguição, dentro do possível, né, eles têm ali representantes, mesmo que de forma anônima, nos países que são perseguidos, os cristãos são perseguidos. Então, anualmente, eles publicam uma lista, né, dos países onde os cristãos são perseguidos, e tem uma listagem grande, né? Então, a gente vai entrando no país, estudando ali, fazendo uma leitura, né, das informações contidas naquele país, as características, de que forma os cristãos são perseguidos, de que forma as famílias são atingidas, né, quando quando alguma pessoa se converte, principalmente nos países muçulmanos, né. O primeiro país, está no ranking, é a Coreia do Norte, que lá não aceita nem um muçulmano, por exemplo, mas é um país totalmente dominado pela ditadura, né? Então, é um país muito fechado. Então, ele é o primeiro país que tem uma intolerância, que os cristãos sofrem uma perseguição muito, muito intensa. Então, os cristãos, de maneira geral, né, nesses países que a perseguição é muito forte aos cristãos, então, os cristãos são mortos, ok? Infelizmente, os cristãos são mortos, são presos, são perseguidos, são torturados, são escravizados, são abusados sexualmente, principalmente as mulheres, né? Às vezes os homens também podem passar por esse processo de abuso sexual, e são retirados do contexto familiar, principalmente nos países muçulmanos. Então, existe um receio muito grande da pessoa se autodeclarar, na verdade, como cristão, porque provavelmente ela será apartada, se ela não for morta imediatamente, ela será apartada da sua família, principalmente da família que não se converteu, essa pessoa será afastada da sua família. Né? Por que eu estou trazendo essa informação? Por que eu estou fazendo esse link? Porque não é porque a perseguição aos cristãos que o cristianismo não tem crescido, muito pelo contrário. Graças a Deus, né, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem aumentado, muitas pessoas têm se convertido, independente de sofrerem ou não perseguição. As pessoas têm se convertido, têm entregado as suas vidas a Jesus. Isso significa o quê? Que o reino de Deus, que já foi, né, estabelecido na terra, está sendo cada dia mais ampliado, aumentado. Então, nós não podemos e nem sermos ingênuos de achar que não há perseguição religiosa, amados. Por enquanto, né, e desejamos que permaneça, apesar de que já estamos sofrendo algumas perseguições no nosso país, mas
Eu creio que isso é parte de um processo, eu creio que em nome de Jesus, esse governo vai cair em nome de Jesus, né? Mas nós não podemos achar que, porque ainda temos uma liberdade cristã, né, religiosa, de professar a nossa fé, que essa é a realidade do mundo. Não é a realidade. Mas nem por isso o evangelho está deixando de ser pregado, nem por isso homens, como foi citado aqui, pastores, evangelistas, missionários, pessoas estão dando as suas vidas em nome e por amor a Jesus. Homens e mulheres e famílias, crianças estão morrendo a Jesus, ok? Mas o que nós precisamos ver e enxergar é que mesmo dentro desse contexto de perseguição religiosa, o evangelho está sendo propagado, o evangelho está sendo pregado. Hoje, realmente, quando os escritores dizem hoje, né, quer dizer, quando eles escreveram o livro, que já tem anos, né, alguns anos, eles já tinham essa visão, né, que, no aspecto mundial, de que a igreja do Senhor está explodindo, está aumentando no crescimento. E nós já temos estudado sobre isso, que realmente o evangelho tem sido propagado, tem sido pregado, as pessoas estão se convertendo, os povos estão se convertendo, mesmo nos países do Oriente, onde a religião, onde os muçulmanos são em muitos, né, uma religião que predomina, o islamismo predomina, existem muitas conversões. Então, nós precisamos ter essa visão macro do reino de Deus. Não achar que a realidade do reino de Deus, ela se resume nas perseguições, na apostasia, nos grandes escândalos que estamos vendo serem expostos, né? Mas entender que sim, nós estamos vivendo, ao mesmo tempo, algumas situações, alguns ciclos como Igreja de Cristo. Eu creio que a Igreja de Cristo está sendo chamada pelo Senhor, convocada pelo Senhor, a buscar a cada dia mais a santidade, né? Isso significa o quê? É fazermos o caminho da Techuvá, é nós nos voltarmos aos princípios do Senhor, né? Não é em vão que o Senhor está nos trazendo tantos ensinamentos que antes estavam obscuros para nós, porque o Senhor quer uma igreja que se reconheça de Deus, né? Nós vamos reconhecer a nossa identidade, né? Que somos representantes do reino de Deus, somos uma nação de sacerdotes e somos também uma nação de reis e sacerdotes, né? Então, aqui há um pedido, há um clamor dos escritores, né, dizendo assim, por favor, não aceite nenhuma das conclusões que dizem que nós somos a igreja de Laodiceia, né? Então, nas páginas a seguir, nós vamos estudar, né, nos outros capítulos do livro do Apocalipse, nós vamos estudar também que Jesus está levantando a sua igreja a uma posição de unidade, de poder e de glória. E, amados, quando nós estudamos esses assuntos, e para finalizar aqui a nossa mentoria, que hoje nós vamos até 21h30, quando termina, né, quando os escritores terminam essa primeira parte aqui do estudo dos capítulos 2 e 3, dizendo que Jesus está levantando a sua igreja a uma posição de unidade, poder e glória, eu creio que nós estamos vivendo isso. Se lá já estava, na época que eles escreveram, é um movimento que está sendo crescente a cada dia, né? A cada dia o Senhor está chamando a sua igreja, está levando a sua igreja a uma posição de unidade. Eu sei que vários irmãos aqui, irmãs, começamos a assistir um pouquinho ali a live, né, que a apóstola, juntamente com o Márcio e o missionário Guilherme, iniciaram, né? Não podemos terminar
Mas louvo a Deus porque eu já li que vai ficar gravado, ainda bem. Mas a fala, né, que a apóstola estava trazendo, pelo menos até onde eu pude assistir um pouquinho, era nesse sentido, né, que nós estamos sendo levantados que como igreja nós precisamos pensar em unidade, né, pensar que recebemos de Deus o governo, e que a cada dia nós precisamos buscar essa unidade, ou seja, nós aqui no Brasil, né, estamos vivendo uma situação bem delicada, bem complexa. Então, como igreja de Cristo, precisamos nos posicionar em unidade, porque a unidade é que fortalece a nossa identidade e fortalece o nosso posicionamento, o nosso comportamento. Na unidade, né, na quando há comunhão, quando há concordância. Então, o apelo, né, que está sendo feito, por exemplo, né, dos 60 segundos, que vai começar amanhã, né, o apelo para que nós possamos divulgar isso nos âmbitos dos nossos relacionamentos, das igrejas que conhecemos, é para trazer cada vez mais esse entendimento de unidade, de que a igreja do Senhor precisa se unir em prol de objetivos em comum, não em prol de placas, né? Onde eu busco o meu conhecimento, eu busco a forma que eu penso e que eu creio, mas buscando a unidade, para que nós possamos manifestar realmente o reino de Deus na Terra. Então, ler, né, a palavra do Senhor. Convido vocês a lerem, pelo menos do capítulo 1 ao capítulo 3, mas para a próxima semana, lerem do 4 ao 5 também de Apocalipse, porque daí a gente vai aprofundar mais também nesses capítulos, trazendo o entendimento da visão preterista parcial. Então, como nós podemos fechar aqui? Que essas 7 igrejas são 7 igrejas messiânicas que existiram em tempo real no período em que João estava vivo, estava preso na ilha de Patmos, e que essas igrejas, elas eram conhecidas por Jesus, e Jesus tinha uma palavra, né, profética para cada uma delas, ou seja, uma palavra de posicionamento que elas precisavam ouvir, receber e obedecer, né? Então, não tem a ver com nenhuma situação que vai acontecer a cada século, a cada ano, a cada século, né? Não uma identificação do comportamento de cada uma dessas igrejas sendo revelada em cada século, né? Tendo este século atual como a igreja de Laodiceia. Então, não é esse o entendimento. O entendimento é que essas palavras foram liberadas para aquelas igrejas messiânicas naquele tempo, porém, obviamente, nós temos muito que aprender também com essas palavras, né, para o nosso tempo. Então, é não aceitar que hoje nós somos uma igreja de Laodiceia, né? Podemos até ver algumas características, mas não aceitar isso. Mas entender que nós somos parte de uma igreja que está, sim, buscando alinhamento com o Senhor, alinhamento aos seus princípios, aos seus propósitos, e que o reino de Deus está sendo ampliado, está sendo estabelecido a cada dia, através de conversões, né, de pessoas que estão reconhecendo Yeshua HaMashiach como Senhor, como Salvador, né, e que o número de cristãos tem aumentado a cada dia, ok? E que nós precisamos nos apropriar da nossa identidade como filhos de Deus, como sacerdócio real, como nação santa, como reis, né, que somos também. Recebemos nessa identidade de reis, e reis governam. Reis governam. Reis ocupam posição de governo. Amém, queridos? Glórias a Deus. Alguém gostaria de falar algo, de compartilhar algum entendimento, de fazer alguma pergunta?
estejam à vontade para levantar a mãozinha e pedirem a oportunidade. Eu sei que é um assunto que nos traz muita reflexão, né, amados? Então, eu entendo o silêncio também, né? Porque, na verdade, é um assunto que tem nos trazido algo novo. Não é novo na palavra, mas é novo no nosso entendimento. Pode falar, pastora Rafa, pode abrir seu microfone. Shalom, queridos e queridas. Vou tentar contribuir um pouquinho para não ficar Shalom. só na minha mente. Isso. Só para não ficar na minha mente somente as minhas perguntas, né? Quando se fala dessa questão de... A senhora foi muito prudente falar a respeito de estar se policiando em falar no aguardo da vinda de Jesus, né? Quando Jesus vier, se Jesus voltar, que Jesus está vindo. E nós temos realmente é algo que está tendo um script de oração, né? Eu, como intercessora, Senhor, me prepara para a sua vinda, Deus, Senhor vier, né? Maranata, ora venceu Jesus, aquelas questões todas que a gente já tem costume de orar. E eu estava me lembrando, né, que de um tempo que a gente vem aprendendo sobre isso, e eu tenho falado comigo a respeito dessa realidade, a gente se estar buscando a santificação, porque a eternidade nós já estamos vivendo, né? E tem a questão também de orar para que a nossa mente receba essa revelação. Orar para que a nossa alma receba isso não como confronto. Diante dos traumas que nós temos, até as questões de rejeição, até de temperamento, isso eu creio, porque pelo que o Senhor alinhou comigo, é que nós precisamos apresentar ao Senhor, até para receber com clareza, né? Porque quando a chave vira, quando a revelação é marcada no nosso coração, amados, não interessa que os outros falem. Eu acredito que vocês também, quando o Senhor começou a falar a respeito de tempos e estações, e que a gente viu como a gente estava sendo roubado no nosso tempo, e o Senhor traz aquela revelação. Hoje eu falo com algumas pessoas a respeito disso, ainda é uma coisa, um entrave, porque a pessoa ainda não recebeu essa revelação. E falar dessa questão, para mim, ainda é uma questão de eu receber essa revelação, de eu peço a Deus, Senhor, lança a luz mesmo na minha vida, naquilo que ainda está construído como uma fortaleza, né? Porque às vezes a gente fala assim, se eu morrer, Jesus chegou para mim, né? Se eu morrer hoje, a gente já tem esse costume. Se hoje minha senha for chamada, Jesus chegou para mim. Mas aí ele está aqui, ai meu Deus do céu. Mas como eu posso dizer, esse ensinamento e essa prática de a gente discutir a respeito disso, falar livremente e poder também ter argumento diante de principalmente numa mentoria pastoral, porque todos que fazem parte da minha mentoria pastoral estão sendo ensinados para ensinar, estão sendo tamindins, né? Estão sendo discipulados para ajudar alguém. E às vezes é muito difícil, eu não sei vocês, principalmente aquelas pessoas que nos conhecem, porque já viu a gente falar sobre isso, já viu a gente ministrar, até reclamar, exortar a respeito disso, de que a gente tem que se preparar para a volta de Jesus, porque Jesus está às portas, porque se a trombeta tocar, meu Deus, quantas vezes? Quantas vezes, né? E eu confesso, para mim é algo assim que ainda é um confronto. É como se fosse, meu Deus, vou destruir tudo isso que eu aprendi e vou botar isso aonde, meu pai? Me ajude, porque não é fácil, não. Mas esse livro é realmente muito bom. E falando de Apocalipse, que eu não sei vocês, mas para os estudos que eu já fiz de Apocalipse, eu estudei tudo errado. Os estudos estavam tudo errado, pastora, socorro. Agora a gente vendo, né? Essas questões dele descortinar, assim. E uma coisa que eu alinho com a minha vida no meu dia a dia é que eu preciso entender que a vida não é só o que eu vivo aqui, né? Não é só o meu mundinho. Quando a gente olha no macro, quando a gente vê tudo, a gente começa a realmente não tá só no meu pé, não tá só no meu território, no meu quadrante. E aí a gente consegue
romper com algumas coisas, mas em tudo, sabe? Em relacionamento, em trabalho. Quantas vezes, eu só consigo se eu ficar aqui, se eu morar aqui, se eu trabalhar aqui. Aí depois você vê um mundo de oportunidade. Eu só consigo se eu ficar nessa igreja, nesse lugar, né? Só tem essa pessoa. Quantos relacionamentos que a gente dá um conselho, alguma coisa, a pessoa pensa que a vida vai acabar por causa de um menino, um meninote. E tem um mundo aí, né? Uma imensidão para a pessoa entender. Eu não estou falando em imensidão de pessoas para se relacionar, mas estou falando que o mundo da pessoa não cabe naquilo ali. Que Deus tem algo infinitamente, né, maior, melhor para a gente. Então, esse tempo é precioso. Eu louvo a Deus pela paciência da senhora, pela dedicação, pelos irmãos que estão aqui. Porque ainda que a gente não compartilhe, ou quando alguém compartilha, a gente se vê, né? A gente se identifica. E quando a senhora ministra, a senhora coloca, né, as suas dificuldades, coloca as suas realidades. E isso traz para a gente algo palpável, porque às vezes parece ser, não sei os irmãos, mas a mim, à primeira vista, parece ser uma coisa intangível. Eu não vou conseguir atingir. Eu não vou conseguir viver isso aí, mas depois a gente começa a romper, né? Essas dificuldades, essas barreiras. Então é sobre isso. Amém? Amém, pastora Rafa, amém. Esse é o caminho, né? Verdade, esse é o caminho. É que nós estamos nesse processo, nós estamos num processo, pode parecer redundante, né? Eu repetir, né? Falar que a gente está numa desconstrução, né? Para sermos reconstruídos na palavra. É um processo mesmo, porque a vida toda a gente aprendeu de um jeito e parece que a gente está traindo, né? Os fundamentos que nós recebemos, mas faz parte. É como o Shabá, né, gente? Eu já compartilhei com vocês aqui que a parte, os meus parentes, né, da parte da minha mãe, né, materna, são todos adventistas. Eu sei que tem algumas questões doutrinárias, tá? Não vou falar desse aspecto, né? Porque não cabe aqui. Mas eu era muito crítica com relação ao sábado, por exemplo, né? Não entendia. Então, agora que a gente está no entendimento sobre o Shabá, né, que nós, graças a Deus, o Senhor abriu os nossos olhos, como a pastora Rafa fala assim, né? É uma realidade, a gente tem que orar para o Senhor nos dar entendimento, nos dar revelação, porque só o conhecimento sem revelação é só mais um conhecimento. Mas o conhecimento com a revelação que o Espírito Santo nos dá, ele nos transforma, né? Então, da mesma forma que a gente foi sendo desconstruídos com relação ao Shabá, né, que eu, por exemplo, achava um absurdo a forma que eles guardavam o sábado, né? Hoje, meu Deus, né, eu entendo, tá? Não vou entrar no fundamento de outras questões doutrinárias, mas nesse sentido, puxa, eles sempre fizeram certo, né? E a gente que fazia errado. Mas por quê? Porque a gente também foi influenciado historicamente, né? Então, todo esse manto de ignorância que nós estávamos, já estudamos sobre isso, tem todo um contexto histórico proposital do inimigo, né? Para trazer, colocar sobre a igreja do Senhor, né? Uma cegueira espiritual, nos roubando tanto do Shabá, quanto das festas bíblicas, quanto de muitos princípios, né, que estão contidos na palavra, mas que a gente foi condicionado a achar que não precisava mais vivenciar ou respeitar, né? Mas muito bom, pastora, você compartilhar isso, porque é a nossa realidade. Daqui a pouco esse assunto não vai ser tabu mais para nós, né? Daqui a pouco esse assunto, a partir do momento que o Senhor tem nos trazido revelação, né, a gente vai absorvendo esse entendimento, né, e nós vamos amadurecendo espiritualmente e nos fortalecendo nesse entendimento para nós sermos também comunicadores dessa verdade. Deixa eu ler o que o Michael escreveu aqui.
Opa. O Michael escreveu, pastora, cada mandamento, Shabá e alimentação bíblica, festas bíblicas, vai elevando espiritualmente. E agora uma visão preterista parcial é linda. Amém, Michael. Amém, é isso aí. Cada mandamento, cada ensino, né? Cada revelação que o Senhor tem nos trazido sobre os seus mandamentos, festas bíblicas, Shabá, está nos elevando espiritualmente. Glórias a Deus por isso. E agora mais com essa visão preterista parcial, né? A gente conversa com alguns crentes, parece que somos lunáticos. É verdade. É verdade, é verdade. Mas eu creio assim também, amados, que à medida que a gente for sentindo segurança, né, que nós vamos recebendo a revelação do Senhor nesse assunto, vamos orar pelas pessoas pelos nossos irmãos em Cristo, né, para que nós sejamos boca profética na vida deles, respeitando o tempo deles, né, porque nós também estávamos, né, com a nossa mente obscurecida, então respeitando o tempo deles, respeitando o querer deles, né, porque eu sei que se a gente chegar e sair falando essas coisas, o pessoal vai achar que a gente tá ficando louco mesmo, né, mas vamos orar, né, para que quando nós formos falar, que o Espírito Santo vá à nossa frente, convencendo, né, os nossos irmãos da verdade, né. Ok? Bem, mais alguém gostaria de falar? Glórias a Deus. Amados, conforme o apóstolo até citou na reunião que tivemos, né, a mentoria pastoral, embora tenha o nome de pastoral, né, ela tem sim um propósito, né, de que os pastores e líderes estejam mais presentes nessa mentoria. Mas graças a Deus que o apóstolo também entendeu e há um desejo de pessoas que não são pastores e nem líderes, assim, né, não são pastores ou apóstolos, e que querem participar da mentoria. O que nós temos entendido? Que quanto mais pessoas dos ministérios, né, dos membros das igrejas, tá bom? Aprenderem, estiverem nessa mentoria, já te dou a palavra, Ana Lúcia, estiverem participando desta mentoria, mais as igrejas, né, estarão crescendo e amadurecendo espiritualmente no entendimento. Então, não deixe de participar, né? Não deixe de participar, incentivem os seus liderados, né? Os membros das suas igrejas a participarem. Não tem a ver com a pastora Miriam, entende? Tem a ver com o propósito da mentoria, né? O propósito da mentoria é nós trazermos, a partir de estudos, né, direcionados principalmente pelo nosso apóstolo, né, que ele é o nosso pai, né, que traz as direções ministeriais, é nós trazermos uma homogeneidade ministerial. Então, a mesma linguagem que se fala na Zoe São Francisco do Conde tem que ser a mesma que fala aqui na Zoe São Paulo, a mesma que fala lá em São Gotardo, com os pastores Toninho e Valéria, com a pastora Vânia, em Goiânia, enfim. E mesmo os pastores que não são da Zoe São Paulo, né, mas que estão debaixo da aliança ministerial, né, os irmãos que estão debaixo da aliança ministerial dos apóstolos, é importante incentivarem que os membros das suas igrejas, né, participem da mentoria pastoral, porque ela está trazendo, o propósito é trazer uma unidade de conhecimento, entendimento e revelação, né? É trazer uma identidade ministerial. Então, eu não tenho a pretensão de chegar aqui com tudo pronto, né? Eu estou no mesmo patamar de aprendizado que vocês. Claro que eu me esforço
eu preciso estudar mais, né? Para chegar um pouco mais madura, mas não significa que eu não esteja no mesmo processo que vocês, né? Creio que estamos juntos nesse processo. Então, incentivem os seus irmãos em Cristo a participarem, né? Vira e mexe eu coloco lá no grupo do AMA, não é sempre que eu coloco, mas coloco no grupo do AMA o link para entrar na mentoria, né? Eu sei que é uma mentoria um pouco diferente, porque ela exige que a gente leia mais, que a gente estude mais, né? Vai trabalhando, essa mentoria trabalha mais com os fundamentos da nossa fé e da doutrina da palavra. Então, vai exigir mais de nós a dedicação em estudar, né? Mas tudo isso é importante para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual, né? E para trazer um alinhamento, né, da visão ministerial que o AMA tem, né? Então, eu quero incentivar vocês a serem comunicadores e incentivadores também dos seus liderados, dos seus irmãos em Cristo, tá bom? É uma mentoria pastoral, mas não é só para pastores, tá? Ou apóstolos, né? Aos poucos vão surgir outras mentorias, né? Esse é o propósito do apóstolo Joelson. Mas essa mentoria, ela está aberta a membros das igrejas, então, incentivem. Claro que não vamos obrigar ninguém, não tem como, mas incentivem a participarem para que haja um crescimento junto, né? Entendeu? Então, porque aos poucos nós seremos as pessoas que vamos estar passando isso para as nossas igrejas e para as pessoas que nós conhecemos que queiram aprender também, tá bom? Pode abrir seu microfone, Ana Lúcia. Shalom, pastora. Shalom, amados. Boa noite. Shalom, querida. Só para, eu quero só falar, acrescentar algo que a pastora Rafaela, né, mencionou, realmente em relação ao enxovar, a tudo que a gente aprendeu, a gente, né, da onde a gente teve esse encontro com o Senhor Jesus. Às vezes, eu não sei os irmãos, mas é como se a gente fica meio que em uma crise, às vezes, sabe? Eu já passei, já estou bem mais tranquila, graças a Deus, em relação a isso, mas às vezes eu fico lendo, quando eu estou lendo a Bíblia, a palavra, né, que eu não tenho a Bíblia judaica, a Peshitta, né, também, que fala um ensinamento mais profundo e diferente, né? Então, eu fico assim, pensando, será que isso é verdade? Sabe? Será que isso é verdade? Porque realmente é uma desconstrução, é um descauterizar daquilo que a gente aprendeu há anos e anos lá atrás, né? E a gente tem que estar muito em Deus e saber realmente querer mesmo essa visão, né? E buscar mesmo o conhecimento, né? Com quem tem esse crescimento para nos dar, né? Para nos ajudar, porque da crise a gente fica pensando, eu ouço muito, assisto muitas lives, né, da apóstola Josiane, antes de estar nesse ministério, eu já, né, tive o prazer de a conhecer, né, o Senhor nos apresentou, e eu, nas lives, né, dela, dos apóstolos, e aí eu falei, meu Deus, eu comecei a ficar assim, em crise, né, e no mesmo tempo desesperada assim com Deus para querer mais. Eu falei, eu quero tudo que o Senhor tem, eu quero toda a sua verdade, eu quero tudo, agora eu quero saber de tudo, a tua verdade, né? E eu ouvi, né, uma das lives antigas da Apóstolos e Ensinamento, ela falando sobre Noé, né, sobre a família né, o que aconteceu com Cã, né, enfim.
e é totalmente diferente do que eu aprendi, né, aqui na Bíblia, né, na Bíblia, totalmente diferente, e tem até alguns versículos, algumas palavras que eu guardei, está guardada na minha mente, e sempre quando eu ouço alguém falar, meu cérebro já diz, não, isso não é verdade, mas eu fico quieta, porque, né, a gente aprendeu assim, a gente aprendeu isso, como aquela passagem que diz que o anjo agitou a água. Gente, isso, muitas coisas foram, né? E o Shabat também, né? O Shabat que eu falei, meu Deus, o Shabat é algo que eu amo hoje, eu sinto, quando eu estou, como a pastora sabe, eu estou distante, eu estou longe, mas em nome de Jesus, daqui para uma semana eu estou chegando em São Paulo novamente, graças a Deus, voltando, né? E é isso, a pastora colocou bem, aonde a gente vai, a gente fica se perguntando, onde eu vou colocar tudo que eu aprendi, né? A gente tem que ir com muita calma, né? Para ser, aleluia, ensinada e absorver, né? Porque realmente buga, a mente é muita coisa nova. Eu amo as lives da apóstola, ela falando, e ensinando para a gente, realmente, o que eu aprendi até hoje, assim, é bem pouco, né, do que eu ainda tenho para aprender, mas eu pude ver sinais e a diferença que já fez na minha vida, né, seguindo aí, andando nessa visão do apostólico, 5 ministérios, né, profético, uma grande diferença na minha vida. Mas realmente é profundo, tem que querer mesmo e buscar com quem tem para nos dar. E, finalizando essa fala, quero também, pastora, pedir uma oração específica pela minha vida. Amanhã, cedo, eu estou saindo daqui de Desosto e vou à casa da minha mãe. E, como a senhora sabe, alguns irmãos, eu já contei, a minha mãe, né, ela tem um terreiro, né? Ela é mãe de santo e ela tem um terreiro, mas eu já conversei, já orei, já falei com Deus. E amanhã eu vou lá passar o dia com ela, né? Porque na próxima semana eu estou retornando para São Paulo, então eu quero ter amanhã um dia com ela, né? À noite eu gostaria de uma oração, né? De proteção, de revestimento da minha pastora aí. Amém? Amém, Ana Lúcia, amém. Boa palavra, boa palavra. Pode deixar que a gente ora aqui no final, tá bom? Mas muito boa essa Amém. palavra também, né? Esse testemunho. Você estava falando em crise, e aí eu tenho aprendido, né? Essa semana passada, acho que desde que eu fui pro. Acho que você vai precisar desligar seu áudio, amor. Obrigada. Desde que eu fui para o Rio, né, que a gente foi vai fazer 3 semanas agora, numa conferência, que o Senhor me trouxe uma palavra, né, sobre como nós não repetirmos os ciclos, né, e dentro dessa palavra, dessa mensagem, o Senhor ministrou sobre a crise, né, então, tanto que o que nós temos vivido aqui é uma crise, né? É uma crise, porque toda a mudança de comportamento, normalmente, ela vem de um resultado de uma crise, né? De uma crise, porque a crise nos leva a confrontar as nossas convicções sobre algum assunto. Aí eu estava olhando aqui, a origem da palavra crise, no latim, é crises, e no grego, só que é crises com C. No grego é crises com K. Né? O que é crise? É o ato de separar decisão, julgamento, evento, momento decisivo. Né? Então, a gente sempre precisa ter um tempo de elaboração. A crise, ela nos confronta. Ela confronta com conceitos que nós temos, com opinião que nós temos sobre algum assunto, mas que a crise acaba se estabelecendo em nós quando nós somos confrontados com essa forma de pensar, não só
em assuntos como esse que nós estamos tratando, mas de maneira geral, né? Quando a gente ouve alguém falar, ou quando a gente fala, estou em crise. Por quê? Porque a gente se vê numa situação que a gente precisa mudar de opinião, de ideia ou de comportamento, tomar uma decisão, mas essa decisão, ela se confronta com pensamentos que nós tínhamos anterior sobre aquele assunto. Então, a crise tira a gente de uma posição de conforto, né? De uma posição de conforto. Às vezes, essa posição não é tão confortável assim, é conforto por comodismo, acho que é melhor assim. Nos tira de uma posição de comodismo, né? Mexe com a nossa estrutura, com os nossos conceitos, isso é a crise. Então, a crise é importante, né? Esse sentimento que a gente sente, que a gente está vivenciando, principalmente no tratamento desse assunto, ela é importante. Os nossos princípios, os nossos fundamentos que nós tínhamos recebido anteriormente. Então, o que está acontecendo agora conosco? O mesmo que aconteceu quando a gente começou a aprender sobre o Shabá, sobre as festas bíblicas. Existe um tempo que a gente recebe o conhecimento, aí o Espírito Santo nos traz a revelação, que ele já está trazendo para nós a revelação, por exemplo, sobre esse assunto, só que tem que passar pelo tempo de nós absorvermos aquela revelação, para que aquela revelação seja uma verdade para nós. Aí, quando isso acontece, a gente já saiu da crise, porque a gente já absorveu, o nosso pensamento já absorveu aquele entendimento, aquela revelação, então, isso já faz parte da nossa forma de pensar. Aí a crise acalma, não tem mais crise. Mas tudo precisa de um tempo de maturidade. Vocês podem, eu creio que essa deve ser a nossa realidade também. A gente não foi aprendendo sobre as festas bíblicas e sobre o Shabá e já mudando imediatamente, né? Foi um processo. Nossa, festas bíblicas, é verdade. Não, as festas não é nada judaizante. A festa bíblica é do Senhor, toda festa aponta para Yeshua, assim como o Shabá, como que eu não via antes, né? Mas aí até que o conhecimento e a revelação se tornou algo real na nossa vida. Então é o processo de absorver. A gente está nesse processo, né, de estudar, o estudo traz o conhecimento, e o Espírito Santo traz a revelação, e a gente passa pelo tempo da maturação, né, dessa revelação se tornar algo que nós nos apropriamos como verdade para a nossa vida. Então, eu tenho certeza que daqui a um tempo, esse assunto vai ser muito normal para nós. E a gente vai conseguir falar dele melhor entre nós e entre as pessoas que estão ao nosso redor também, né? Mas a crise, ela não é ruim, gente. A crise, ela é importante, ela é necessária. A gente só muda de opinião, ou de atitude, ou de comportamento, ou só nós geramos mudança na nossa vida, que faz parte dos ciclos, né? A crise faz parte do ciclo, quando a gente passa pela crise, né? Então, isso é crescimento espiritual, e como disse aqui o Michael, é uma elevação espiritual, né? É muito bom. Amém? Mais alguém? Então, vamos orar, amados. Vamos orar. Então, incentivo vocês a convidarem outros para estarem aqui, né, nesse canal, né, de estudo, e também a lerem Apocalipse pelo menos de 1 a 5. Se quiserem e puderem ler de 1 a 6, vai ser melhor, que talvez dê tempo de introduzir o capítulo 6 também. Mas pelo menos de 1 a 5, porque a semana que vem estudaremos os capítulos 4 e 5 e talvez o 6. Amém? Vou orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo em que estivemos juntos aqui, reunidos em teu nome, para estudar, Senhor, a tua palavra,
para estudar este livro que entendemos também que é revelação tua para nós, para este tempo, Senhor. Nós colocamos as nossas mentes cativas a Jesus Cristo, Senhor, pedindo para que o teu Espírito Santo nos traga revelação de tudo que temos aprendido, que temos estudado aqui, Senhor, até que tudo isso seja algo real nas nossas vidas, possamos absorver e praticar e vivenciar o que temos aprendido, Senhor. Pai, eu quero te agradecer por cada família aqui representada, por cada lar, por cada ministério, que o Senhor possa estar abençoando os teus filhos, possa estar nos abençoando em tudo aquilo que buscamos ao Senhor, que nós possamos ter direções do Senhor a cada dia sobre as nossas vidas, sobre os ministérios que o Senhor tem nos confiado, sobre todas as decisões que precisamos tomar, que o Senhor seja o nosso guia, como o Pai amoroso que o Senhor é. O Senhor tem prazer quando nós, como filhos, buscamos a tua direção. Pedimos que tudo que temos estudado, Senhor, possa ser, ó Deus, realmente revelado a nós e possa ser absorvido no tempo certo, no tempo que o Senhor mesmo tem estabelecido para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero, juntamente com os meus irmãos, apresentar diante de Ti também a vida da Ana Lúcia, que estará amanhã indo para a casa da mãe dela. Pai, te pedimos que o Senhor possa cobri-la com o manto da invisibilidade, para que ela não sofra nenhum ataque, para que ela não seja seguida, nem perseguida, nem rastreada, porque ela estará indo, Senhor, no ambiente do inimigo, mas revestida, Senhor, de uma armadura específica para este tempo. Por isso, eu peço ao Senhor que a revista de uma armadura específica para este tempo, e também de armas espirituais específicas para este tempo, e que ela possa ali ser uma luz em meio a trevas, e que ela possa ser instrumento teu para ministrar a tua palavra à sua mãe e a todos aqueles que estarão ali, na autoridade que é no nome de Jesus, Senhor, que ela é representante do teu reino, que ela seja protegida, guardada debaixo do teu esconderijo, que o Senhor levante muros de fogo ao redor dela para que ela não seja atingida por nenhuma seta, por nenhum projeto do inimigo, Senhor, mas guarda a entrada dela na casa da sua mãe, em todo o ambiente ali espiritual, guarda a permanência dela e guarda a saída dela, Senhor, que é onde pisar a planta dos pés da Ana Lúcia, o Senhor possa lidar e constituí-la em posição de governo. Em nome de Jesus, Pai, abençoa-nos agora, nos concede uma noite excelente de descanso, Senhor, e que em tudo nós possamos dar glórias ao teu nome. É no nome de Yeshua HaMashiach que oramos. Amém e amém. Amém, amados. Obrigada pela presença de todos. Amém, pastora. Obrigada. Deus abençoe. Shalom, shalom. Amém. Boa noite. Boa noite. Shalom. Boa noite. Shalom, shalom. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Glórias a Deus. Deus é Aleluia. bom. Amém. Glórias a Deus. Deus é bom ter todo. Glórias a Deus. Tchau, tchau. Vou parar aqui a gravação. Shalom, shalom, amados. Boa noite. Deus abençoe. Esse meu notebook tá uma bênção. Esse meu não, esse notebook da minha sobrinha. Não quer parar a gravação. Ah, vai.
Peraí, só um pouquinho, tá rebelde aqui. Hã? Tá bem, deixa eu ver se consigo parar essa gravação, peraí. Acho que travou. De tela. Vai interromper? Vai gerenciar as tarefas? Tá. Se ele não está respondendo, né? Não vem. Aqui. Que coisa, né? Estranho. Parar, ele continua. Vamos ver. Mas se fechar. Ó, todo mundo saiu aqui que não tá aparecendo. Então, eu vou desligar. Vamos ver se ele fecha. De qualquer forma, eu tenho que falar com o apóstolo para editar, porque deu tanto problema no começo. Foi. Mas por quê? Ah, Ô, minha querida, nós também. Fez boa viagem. sei um pouquinho. Imagino. Meu Deus. Cedo, como sempre. Ainda não é possível. Então, Sair da eu chamada. não quero. Primeiro pare. Vou ter que esperar. De qualquer forma, vai. Nossa, esse notebook hoje está. Não consegui usar nesse hoje aqui. Usar câmera. a gravação será sábado. Isso, parar, meu filho, isso.